O senhor vai continuar usando esse slide aqui, que era de 54 páginas, ou é Isso. outro? Não, Ah, é tá. esse mesmo, Laís. Aí nós vamos terminar ele hoje. Nós vamos começar no slide 19 e vamos até o 54 hoje. Nós vamos terminar ele. Belezinha, obrigada. Nada. Vou mandar pro povo aqui no WhatsApp. Isso. Já tem o pessoal se organizando aí. Tá. Pessoal, falávamos então na última aula da distinção ali entre os ritos ordinário, sumário e sumaríssimo no procedimento comum. Então, continuaremos aqui falando do procedimento ordinário. Falávamos da audiência de instrução e julgamento, que da data, então, a qual ali se recebe a defesa preliminar ou a resposta à acusação, como pretendam chamar, tem-se o prazo de 60 dias para a designação da audiência de instrução e julgamento. A sequência lógica dessa audiência nós veremos daqui a pouco pela análise dos próprios artigos do Código de Processo Penal. Nós temos lá, então, a oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, né? Até essa ordem aí, eu disse para vocês que tínhamos ainda a possibilidade daquilo que diz o artigo 209 do Código de Processo Penal sobre a carta precatória, né? Então, ou seja, se expediu-se ali uma carta precatória para oitiva de testemunhas da acusação e essa carta precatória ainda não retornou, que caberia então à defesa concordar com a inversão da produção da prova ou não, ou seja, se haveria ali a concordância em se fazer a oitiva das testemunhas de defesa antes do retorno dessa carta precatória. Disse ainda para vocês que hoje vigora o princípio do cross-examination, ou seja, as partes fazem as perguntas diretamente às testemunhas, ou seja, antes não era assim. Antes do princípio do cross-examination, as partes perguntavam para o juiz e o juiz reproduzia a pergunta para as testemunhas. Parecia um telefone sem fio, né? Eu falava para o juiz que estava na minha frente, que repetia para a testemunha que estava ao meu lado ali. Então, não tem muita razão de ser este aspecto ali do que nós tínhamos no passado. Hoje, pelo cross-examination, nós temos uma regra muito mais simples, muito mais dinâmica ali dentro do processo. Então, essa é uma questão. Uma outra distinção que nós fazemos aí é com relação à própria oitiva, então, das testemunhas. Lembrando que com relação às testemunhas no rito ordinário, são 8 testemunhas para acusação,
são 8 testemunhas para a defesa, lembrando que não se conta ali neste número, né, não são computadas neste número as testemunhas referidas ou referenciadas e aqueles que não se submetem ao juramento, ou seja, parentes, familiares, pessoas ali que possam ter algum interesse na lide. Então, essas pessoas não são contabilizadas dentre as 8 testemunhas, as quais são testemunhas comprometidas com o juízo. Então, esse também aí é uma informação bastante importante. Rito ordinário, 8 testemunhas, rito sumário, 5 testemunhas e rito sumaríssimo, 3 testemunhas. Lembrando aí que o rito sumaríssimo ele faz referência direta à Lei 9.099/95, né? Então, ou seja, é algo que está ali diretamente ligado a uma outra legislação esparsa, mas nem por isso se torna uma lei especial. Então, é um fator aí bastante interessante também para a nossa análise. E aí sim, continuando de onde nós paramos. Bom, ouvidas então ali as testemunhas, né, produzidas essas provas testemunhais, nós teremos então os esclarecimentos dos peritos. Lembrando que os peritos só comparecerão em juízo para prestarem esclarecimentos se previamente forem requeridos, né? Ou seja, se requerer esta produção de prova em audiência. E aí, após então a oitiva dos peritos, nós temos o interrogatório do réu, aquele ato, né, de defesa pessoal que o réu pode então se utilizar para poder ali esclarecer os fatos. Essa é a grande questão, né? É o momento em que ele pode esclarecer os fatos relativos à acusação que ele sofre. Então, é a defesa muito importante quando, logicamente, a defesa, assim, compreender que o réu fala bem, tem, às vezes, uma grande desenvoltura. Se for uma pessoa que pode ali se complicar, não sabe a clareza dos fatos, ou está muito nervoso, ou está passando por um momento muito difícil na sua vida, é melhor evitar, fica em silêncio, pelo menos não vai complicar ali a situação. Bom, e aí então nós temos, após o interrogatório do réu, as alegações finais orais. É aí que eu digo, né, que você tem que estar preparado. O juiz vai dar a palavra para você, vai ser doutor, doutora, você tem a palavra por até 20 minutos, podendo se prorrogar por mais 10 minutos. Lembrando que a defesa sempre fala por último. Então, o Ministério Público apresenta ali as suas alegações finais orais e, posteriormente, a defesa também apresenta as suas alegações finais orais, né? Isso, como eu disse, sempre de forma oral. Essa é a regra, né? Não quer dizer que nós não tenhamos ali exceções. Quais são as exceções à regra? Se for um processo muito complexo, se for um processo muito complicado, né? E aí, então, o juiz converte alegações finais orais em apresentação de memoriais. Então, nessa concepção, nós teremos a apresentação dos memoriais. Ou seja, aquele momento, né, em que aquilo que deveria ser dito de forma oral é convertido por escrito e é apresentado no prazo de 5 dias. Primeiro a acusação, depois a defesa. Lembrando aí que nós também podemos ter a figura, a presença do assistente de acusação, né? Com certeza vocês já estudaram ali a ação civil ex delicto, né? O que é a ação civil ex delicto? Quando existe a presença do assistente de acusação que tem a finalidade no processo de requerer a condenação do réu também nos danos sofridos pela vítima com relação à prática da conduta ilícita. Mas, independente, havendo a presença do assistente de acusação, ele fala posteriormente ao Ministério Público com prazo de 10 minutos, tá? E aí também, lógico, já que ele fala, a defesa tem mais 10. Então, pode ser 20, mais 10 de prorrogação, se tiver o assistente, mais 10 para a defesa. Quer dizer que nós podemos falar até 40 minutos em alegações finais
orais. Um outro fato importante é que a alegação final oral ela é obrigatória, gerando nulidade, a não possibilidade, né, não dar a palavra, não dar a possibilidade, mesmo que seja por escrito, para que possa ali a defesa e a acusação se manifestarem. Essa alegação de nulidade, com certeza, ela será tratada em grau de recurso, né, e reconhecida todos os atos posteriores a não oferecimento ali do momento das alegações finais será anulado e volta para cumprir os atos faltantes. Rito sumário, pessoal. Rito sumário em estrutura, olha só, em estrutura é muito parecido com o rito ordinário. Então vamos lembrar lá, olha só. Vamos voltar aqui no rito ordinário, cadê? Aqui. Então o rito sumário, pessoal, ele segue essa mesma regra aqui do procedimento do rito ordinário, tá? Não muda muito aqui com relação a isso. O que vai mudar é que é um procedimento um pouco mais rápido, é um procedimento um pouco mais célere. De que forma? Né? A audiência, ao invés de 60 dias, ela deve ser marcada em até 30 dias após o oferecimento da defesa. E o número de testemunhas que podem ser arroladas pelas partes é até o número de 5. O ordinário aplica-se subsidiariamente aos demais ritos. Então, o rito ordinário aplica-se subsidiariamente ao rito sumário e ao rito sumaríssimo naquilo que couber, e nós analisaremos ainda essa noite. Qualquer dúvida, como de sempre, fiquem à vontade, liguem os microfones e perguntem. Pessoal, estou aqui por vocês e para vocês. Ritos sumaríssimos. Chegamos na Lei 9.099/95. E agora, vocês vão perceber o quanto é diferente, né? Todas as possibilidades que existem aqui para que não haja uma condenação. Já que nós... Pessoal, hoje os pinchers estão soltos. Bom, então, com relação aqui ao procedimento, ao rito sumaríssimo, né, nós temos um fato que é bastante interessante. Como eu disse, nós temos momentos, nós temos possibilidades das quais busca-se ali uma situação de composição para que não haja uma condenação. Já que se trata de um crime de menor potencial ofensivo, né, sem violência, sem grave ameaça, pena de até 2 anos, então não há que se falar aqui em privilegiar a condenação. Pelo contrário, né, o que se busca aqui são 2 momentos muito particulares que vocês vão perceber. Qual é o primeiro momento particular? A designação da audiência preliminar de composição civil dos bens e de transação penal. Então, ou seja, nós temos a denúncia ou a queixa. Deste momento, nós temos a citação do réu para apresentar defesa? Ainda não. Né? É a citação para que ele compareça na audiência de conciliação, de composição civil dos bens e de transação penal. Aqui é a possibilidade que ele tem para ressarcir os bens da pessoa, para fazer um acordo, né? E nessa audiência aqui de acordo, se as partes, vítima e acusado, entrarem num acordo, automaticamente não há mais processo, né? O juiz, então, homologa este acordo e, se necessário, a vítima vai executar esse acordo lá no juízo civil. Não havendo acordo, não havendo aqui composição civil ou transação penal, nós temos o juízo de admissibilidade, ou seja, é onde o juiz vai ver se a denúncia ou a queixa-crime preenchem os pressupostos de admissibilidade, justa causa, se ela não é inepta e assim por diante. Recebida a denúncia ou a queixa, nós temos lá então a apresentação aqui da resposta à acusação. Né? A resposta à acusação tem um prazo de 10 dias. Então, olha só, primeira diferença aqui com relação ao rito sumário. O prazo para oferecimento da resposta, né? 10 dias. Então, olha só, é uma questão aí bastante interessante, pessoal. Então, mais uma vez, denúncia ou queixa, citação, comparece aqui
a audiência preliminar de composição civil dos bens ou transação penal, não tendo ou não chegando num acordo, juízo de admissibilidade, recebe a denúncia à queixa, intima para a apresentação da resposta à acusação prazo de 10 dias. Acabou? Não. Agora nós temos um outro fato bastante importante que nós já estudamos lá os requisitos no artigo 77 do Código Penal. Então, ou seja, o que nós temos? Lá no artigo 77, nós falamos do sursis penal. Aqui, nós temos o sursis processual. É a possibilidade que existe do promotor propor aqui um acordo, né? Ele abre mão da persecução penal e a pessoa aceita cumprir penas restritivas de direitos, como prestação de serviço à comunidade, pagamento de prestação pecuniária e assim por diante. Não havendo possibilidade aqui do sursis processual, nós temos então aí sim audiência de instrução e julgamento, a apresentação de alegações finais, orais ou memoriais, e aí por fim nós temos a sentença. Aqui nós podemos ainda aplicar aquilo que diz o artigo 77, que é o sursis penal, ou seja, a substituição aqui da pena por condições. Então percebam que para a pessoa de fato ser condenada no Brasil, pessoal, não é tarefa fácil, hein? Principalmente quando nós tratamos ali no rito sumaríssimo. Você vê uma pessoa no rito sumaríssimo ser presa, tem que ser muito ruim, menino, né? Não pode aqui preencher nenhum dos requisitos que nós já vimos, todas essas possibilidades aqui, né? A criação de uma audiência própria aqui para fazer a transação penal, a composição civil, a possibilidade de oferecimento do sursis processual. Então são todos esses aspectos aí que nós analisamos aqui para nós compreendermos já de início as principais diferenças aí do rito ordinário e sumário para o rito sumaríssimo. A diferença está bem aqui, né? Nessas possibilidades. O que nós temos então? Que os crimes do rito sumaríssimo são aqueles de pena de até 2 anos, inclusive ali as contravenções penais. Por quê? Quem pode o mais, pode o menos. Considera-se aqui crimes de menor potencial ofensivo, conforme a redação do artigo 61 da Lei 9.099, né, que diz: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Né? Não há problema nenhum se tiver uma multa ali associada à pena privativa de liberdade. Algumas questões interessantes o reincidente poderá ser processado no GCRIM? Pode. O problema é que ele perde os benefícios do GCRIM. Quais são os benefícios? A audiência lá de composição civil dos danos, transação penal e sursis processual. Então ele perde aquelas hipóteses, né? Outra exceção aqui à regra é a Lei Maria da Penha, que, dependendo do caso, também pode ser julgada pelo GCRIM, né? O crime, a conduta, porém, também não tem direito ali aos benefícios concedidos pela lei. Uma outra grande diferença entre o rito sumaríssimo e o rito ordinário e sumário é a quantidade de testemunhas que podem ser arroladas no rito sumaríssimo. Somente 3 testemunhas no rito sumaríssimo. Acabou por aí as diferenças? Não, né? É lógico que não. Uma outra grande diferença é que quem julga lá o recurso de apelação contra a decisão do rito sumaríssimo é a turma recursal. A turma recursal é composta por 3 juízes do GCRIM. Lógico que não pode ser o juiz sentenciante, mas 3 juízes, então, do Juizado Especial Criminal se reúnem, formam, então, uma turma recursal e ali, então, neste colegiado, é importante, todo recurso só pode ser julgado por um colegiado. Neste colegiado, eles julgam os recursos de apelação. Acabou por aí? Não, não acabou. Né? O que nós temos no recurso de apelação nos crimes comuns? 5 dias para interposição da petição, mais 8 dias para apresentação das razões, igual total de 13 dias.
Aqui não é bem assim, ou seja, lá no Juizado Especial Criminal, nós temos apenas 10 dias corridos para apresentação do recurso de apelação, tá? Então, sigam aí esse critério que não vai ter erro. E percebam as diferenças. Percebam aqui que nós temos distintas e importantes diferenças entre o rito ordinário e sumário para com o rito sumaríssimo. Olha o que dizia, olha só a forma que eu digo isso no passado, a súmula 690 do STF. Percebam a incoerência. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal do Juizado Especial Criminal. Olha que absurdo que falava essa súmula. Quer dizer que um habeas corpus contra uma decisão do colégio recursal, da turma recursal, eu pulo o Tribunal de Justiça do Estado, eu pulo o Superior Tribunal de Justiça e vou direto para o Supremo? Olha que absurdo. Tanto é que isso não existe mais. Essa súmula 690 não é mais aplicada, corrigiram o problema, e aí então o habeas corpus impetrado contra a decisão de turma recursal, logicamente que vai para o Tribunal de Justiça do competente Estado. Pessoal, não tem lógica, né? E esse habeas corpus direto para o STF, tratando-se ali por não se tratar de matéria de ordem constitucional. Então, caberia, logicamente, conforme consta agora, que a competência de julgamento é do Tribunal de Justiça. Outras questões aí bastante interessantes é que, quando nós analisamos isso, nós lembramos que cabe prisão em flagrante em crimes de menor potencial ofensivo com pena de até 2 anos? Não cabe prisão em flagrante, né? Na verdade, ali o que acontece é, pego em flagrante o criminoso, ele se comprometendo a comparecer espontaneamente ao juízo no próximo dia de expediente forense, não há motivo para prendê-lo, já que é um crime de menor potencial ofensivo, sem violência, sem grave ameaça. Um outro fato é que não existe inquérito policial também no GCRIM. O que temos é aquilo que chamamos de termo circunstanciado. Um resumo, um relatório bem mais sucinto aí da prática desta conduta. Então, é um aspecto também bastante importante, é uma situação aí da qual nós temos que compreender e nunca esquecer, tá? Não cabe prisão em flagrante no GCRIM, só se ele se negar. O cara fala, não vou comparecer no fórum, vou fugir a partir de agora, solta eu que eu vou sair correndo. Então, prende ele. Do contrário, não vai ser preso. Um outro fato, não existe inquérito policial nos crimes apenados pela Lei 9.099/95, mas sim temos um procedimento muito mais simplificado, que é o termo circunstanciado. Então, lembrando, qual é a regra que nós temos do GCRIM? Quais são os benefícios do GCRIM? São 3. Composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo. Não é suspensão condicional da pena, porque ele ainda não foi condenado. É suspensão condicional do processo. O que é que significa composição de danos, pessoal? Presta atenção nisso. É um acordo feito entre quem? Autor e réu. O Ministério Público não participa desse acordo, salvo se o ofendido for incapaz. E ele participa não porque é um acordo, porque ele tutela o direito dos incapazes. Mas, do contrário, o Ministério Público não participa do acordo de composição civil de danos. Havendo acordo sendo frutífero, o juiz, então, simplesmente homologa o acordo, será expedido um título executivo judicial. Prestem atenção, não estou falando composição de danos civis, não estou falando em título executivo, logicamente que vocês vão lembrar do direito civil. E aí, então, ele será executado, se necessário. Se a parte não cumprir com esse acordo, só caberá aí a execução no juízo civil. André, se ele não pagar, volta o processo? Não. Feita essa homologação, o máximo que a vítima pode fazer é executar esse acordo de composição civil dos danos lá no juízo civil. Quando nós falamos da transação penal, né, temos aí aquilo que fala, ou melhor dizendo, olha só um detalhe aqui.
somente haverá extinção da punibilidade se a ação for privada, tá bom? Então é só mais uma exceção aí. E aí sim, o artigo 76 da Lei 9.099 trata da transação penal. O que é a transação penal? É a pessoa aceitar desde o início do processo, né, não ser mais processada, ou seja, não se inicia ali a instrução processual, porém, ela aceita já algumas condições, seja a prestação pecuniária em caráter indenizatório para a vítima, seja a prestação de serviço à comunidade, restrição de direitos. Então, nessa condição, né, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, porque se for arquivamento, o caso é porque não existe justa causa para a promoção desta ação penal, o Ministério Público, então, poderá, percebam, pessoal, não é uma obrigatoriedade propor a transação penal, mas ele poderá propor a aplicação imediata de penas restritivas de direitos ou multa. Dentre das penas restritivas, lembrem que nós temos a prestação pecuniária, que tem caráter indenizatório, né? E há obrigações ali que são especificadas na proposta. Importante dizer que caso a pessoa aceite a transação penal e não cumpra a transação penal, não cumpra aqui aquilo que ela concordou em fazer, o processo volta a ter sequência. O promotor, então, o próximo passo é que ele ofereça a denúncia. Então, olha só, transação penal é um acordo. Transação penal é um acordo entre. Vamos voltar aqui. Transação penal é um acordo realizado entre quem? Né? Diferentemente da composição civil dos danos, a transação penal é um acordo realizado entre Ministério Público e criminoso. Qual que é a diferença? Volta lá para a gente ver. Composição civil de danos, acordo realizado entre autor e réu. Transação penal, Ministério Público e criminoso. O Ministério Público, neste acordo e por este acordo, deixa de oferecer a denúncia. E o réu, então, admite a aplicação de penas restritivas de direito. E cabe também na ação privada ou pública, tanto faz. Tá? O que importa aqui é que ele esteja dentro do rito do procedimento sumaríssimo. Então, é importante que nós possamos compreender o que significa a transação penal. É um acordo realizado entre Ministério Público e o criminoso. Tá? Então, esse é um fato bastante importante. Ela está lá descrita no artigo 76 da Lei 9.099. É fundamental que vocês leiam aí, pelo menos esses artigos de citação na Lei 9.099. Quais são os requisitos? Né? Qualquer caso pode propor a transação penal? É lógico que não. A primeira hipótese é se a pessoa já não se beneficiou da transação penal nos últimos 5 anos e se ela se beneficiar agora, nos próximos 5 anos, ela não tem direito a uma outra transação penal. Fundamental também que o agente não tenha sido condenado com trânsito em julgado. Enquanto não transitou em julgado, ele pode. Mas se já transitou em julgado, um outro crime, a pena privativa de liberdade, então também não se poderia ali propor a transação penal. E por último, aqueles requisitos que são analisados lá no artigo 59, a gente usa ele ali de base, né? O artigo 59 do Código Penal, ser um bom rapaz, ou seja, como é essa pessoa no convívio social, como é essa pessoa na convivência familiar e assim por diante. Então, são esses aspectos bastante aí importantes. Outra situação aqui, da qual nós temos que buscar aqui uma compreensão, é o fato de que nós temos aí a súmula. Espera aí, pessoal, parece que saiu aqui. Só um minutinho, pessoal, eu não estou vendo mais a apresentação do PowerPoint, só um instante. Tá bom.
ou Professor, acho que você está mutado, se você estiver falando. Aí, pessoal, voltamos. Agora eu estou vendo a tela aqui novamente que eu estava compartilhando com vocês. E eu estava dizendo sobre a súmula vinculante 35, então, do STF. Os requisitos para que haja, então, a possibilidade da transação penal, estamos diante aí de não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, não ter condenação a pena privativa de liberdade com trânsito em julgado e, logicamente, analisando-se a conduta social do indivíduo. Diz a súmula vinculante, pessoal, o que é a súmula vinculante? Aquela que não se discute, que é a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, não faz coisa julgada material e, logicamente, descumpridas, então, ali as cláusulas, os acordos assumidos, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público o ato seguinte, que seria o início a continuidade, no caso da persecução penal, com o oferecimento da denúncia. Importante aqui dizer, né? Deixa eu só apagar para a gente poder compreender isso. Não é bem assim. Nós temos um detalhe aqui que acontece no meio disso tudo. Então, olha só. Houve o descumprimento das cláusulas, beleza. E aí, automaticamente, o Ministério Público já vai apresentar a denúncia? Claro que não. Cadê o contraditório? Cadê a ampla defesa? Nós temos aqui a designação de uma audiência de justificação. Ou seja, fulano, por que você não foi lá cumprir a prestação de serviço à comunidade? Fulano, por que você não pagou a prestação pecuniária esse mês? Olha, doutor, eu não paguei porque minha esposa ficou doente, porque meu cachorro morreu, porque eu tive que ir no médico, porque eu peguei Covid. Então, ou seja, analisada a justificativa, se o juiz entender que não é justificável, e aí de fato houve um descumprimento dessas cláusulas, aí sim, aí nós teremos por parte do Ministério Público a continuidade da persecução penal com o oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Isso aqui é menos comum acontecer. Normalmente ele já está numa fase em que ele tem condição de apresentar ali a denúncia. Tá? Então, só para constar que descumpridas nós temos a audiência de justificação. Por que não cumpriu? É necessário que a pessoa seja ouvida para tentar justificar o descumprimento. Terceira e última hipótese, nós vamos falar do sursis processual. Lembrando que sursis processual, ele depende dos mesmos requisitos do sursis penal, mas são coisas diferentes. O sursis penal está lá no artigo 77 do Código Penal. Ele só aproveita os requisitos, pessoal, não é a mesma coisa. Sursis processual é a suspensão do processo antes, logicamente, ali, de uma condenação. Sursis penal é após a condenação, pode ainda haver a suspensão da execução da pena, tá? Então é diferente. O sursis processual está lá descrito no artigo 89 da Lei 9.099. Então esta suspensão do processo antes da sentença, é lógico, pode acontecer por um período de 2 a 4 anos, das quais ali também existem condições a serem cumpridas. Então, quando é cabível, né, quando é possível que ocorra o sursis processual? Com pena mínima de 1 ano. André, pena mínima é isso mesmo? É, porque inferior a 1 ano não seria possível, tá? Então, não se aplica a crimes apenas do GCRIM, ele aplica-se a crimes também do rito sumário, por exemplo. O acusado não pode estar sendo processado por outro crime, aplica-se a mesma regra, né? Não, aqui não se aplica a mesma regra do trânsito julgado. Ele fala não pode ser processado. Então, aqui, pena mínima de 1 ano, não estar sendo processado por outro crime,
não ter sido condenado por outro crime e, logicamente, como eu já disse, preencher os requisitos somente do artigo 77. André, não lembro quais são os requisitos do artigo 77. Olha aí, né? O que diz lá o sursis penal do artigo 77 do Código Penal? Condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem o benefício. Então, não é a mesma coisa, mas o sursis processual se aproveita ali, né, utiliza os mesmos requisitos do artigo 77 do Código Penal. Então, lembrando aí mais uma vez, resumindo o que eu já disse, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, ou seja, pode ser, independente de ser do rito sumaríssimo ou não, o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, poderá, percebam que não é uma obrigação do Ministério Público, só quando os requisitos do artigo 77 estiverem presentes, além dos outros dois acima citados, poderá propor, então, a suspensão do processo de 2 a 4 anos, como nós já vimos, desde que o acusado não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime e presentes ali os requisitos, né, para a concessão ou que autorizem a suspensão condicional da pena quando eu falo do artigo 77. Aqui é condicional do processo. Artigo 77 já vimos. Caso prático. Olha só então. Com o advento da Lei 9.099, verificou-se uma mitigação do princípio da indisponibilidade da ação penal. Particularmente, eu não concordo. Eu não acho que o Ministério Público esteja ali abrindo mão da ação penal. Porém, o que ocorre é um acordo, assim como agora já autorizado no Código de Processo Penal, no artigo 28A. E aí, pessoal, mais uma vez, não sei se eu já disse para vocês, mas eu falarei novamente. Quem quiser se atualizar com relação à lei do pacote anticrime, lá no canal do YouTube, eu estou gravando alguns vídeos explicando o pacote anticrime com todas as alterações que ele trouxe para o Código Penal, Código de Processo Penal e leis extravagantes. Então é importante também, eu recomendo aí, já que muita coisa mudou no Código de Processo Penal, no Código Penal e em outras leis extravagantes em razão do pacote anticrime. Tá? Uma delas foi o acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal, ANTT. Então, o ANTT foi criado, né, nos mesmos moldes do que nós já temos na Lei 9.099, lá de 95. Então, aqui, o que nós temos, na verdade, é a possibilidade também da barganha no processo penal, assim como autorizado aí pela Lei 9.099. Mais uma vez, voltando ao ponto, eu não entendo que seja uma indisponibilidade da ação penal, mas sim uma substituição do critério punitivo pela aplicação de uma pena privativa de liberdade, e sim a aplicação de uma pena restritiva de direito antecipada, que logicamente não gera aí nenhum prejuízo àquele que aceita o acordo, porque ele então não terá antecedentes criminais em razão desta conduta. Então é bastante importante aí pelo critério da ressocialização dos indivíduos. Qualquer dúvida, pessoal, né, não esqueça, não, liga o microfone e pergunta. Ô, professor, eu tenho uma aqui. No caso de descumprida Diga. E o acordo... No caso de descumprida o acordo, o Ministério Público dá continuidade à persecução penal. Pode acontecer de ser um pouco mais gravosa ou dar uma piorada na situação dele ou não? Não, doutor, não altera nada, tá? O fato é o mesmo, não quer dizer que ele vai ter nenhuma agravante, nenhuma situação que possa piorar a situação dele, não. Tanto é o seguinte, o que nós já vimos? Lá no início, por exemplo, ele não teve o direito lá à composição dos danos civis. Ele não teve direito à transação penal, ou não fez acordo, também não é obrigado a fazer. E aí, proposto o sursis processual, né, vamos supor que ele descumpre.
Não, isso não traz nenhum agravante para ele. Tanto é que ainda é possível, presta atenção, ainda é possível a proposição, né, a propositura do sursis penal lá no final, depois da condenação. Então ele pode ser condenado e ainda assim o promotor propor para ele a suspensão da execução da pena. Então não tem nenhum problema com relação a isso. Não prejudica, não agrava a situação dele em nada. Ele só perde tempo. Beleza, obrigado. Nada. Então, pessoal, ultrapassamos esse momento aí do procedimento comum e adentramos no procedimento especial. Como regra e como exemplo, eu já citei para vocês, o tribunal do júri é um procedimento especial. Ele vem regulado lá nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, ou seja, a nossa próxima aula. Sexta-feira já vamos falar sobre o tribunal do júri em espécie, tá? Então, o tribunal do júri a lei antidrogas é também um procedimento especial, crimes funcionais também é um procedimento especial. Então, lembrando que a regra do rito ordinário se aplica ao rito sumário, se aplica ao rito sumaríssimo e se aplica a todos os procedimentos especiais naquilo que couber, naquilo que for necessário e não for tratado pelo procedimento especial. Ou seja, o procedimento comum ele é subsidiário ao procedimento especial. E aí nós temos, então, aquilo que traz aí algumas questões com relação a isso que eu disse. Ou seja, né, nos termos lá da doutrina do NUT, ele diz que o artigo 395, o artigo 396, 396A e 397, que nós veremos agora na sequência, são esses artigos que, via de regra e quase sempre, são aplicados subsidiariamente ao procedimento especial. Por quê? Porque eles tratam de questões comuns, eles tratam de atos que acontecem, de momentos processuais que acontecem em todos os processos. Então, são alguns exemplos aí que ele traz para nós sobre essa aplicação subsidiária, né? O artigo, por exemplo, 395, fala lá do recebimento da peça acusatória. Isso tem em todo o processo. O artigo 396 fala, então, do despacho de recebimento da denúncia, queixa e citação do réu. Também tem em todo o processo. O artigo 396A fala da resposta do acusado, ou seja, da defesa do acusado. E também o artigo 397 fala das hipóteses de absolvição sumária. Então, é aplicação subsidiária a todos os processos, seja do rito sumário, sumaríssimo ou até mesmo especial. Olha aí, então, o que diz o artigo 394-A do Código de Processo Penal. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Olha aí uma outra situação, né, que ele já nos diz que a lei dos crimes hediondos é também uma lei de rito especial. Artigo 395. Olha só, é aquilo que eu disse. Nós estamos falando aqui de preliminares. Ou seja, o artigo 395 fala: a denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inépta. A inépcia vem descrita no artigo 41 do Código de Processo Penal. Falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. Exemplo, uma ação penal pública condicionada à representação sem representação. Ou seja, falta um pressuposto processual para que o Ministério Público possa propor ação. E também nós temos a hipótese de justa causa para o exercício da ação penal. Pessoal, o que é a justa causa? A ausência de justa causa para o exercício da ação penal. É quando nós não temos minimamente indícios de autoria ou materialidade do delito. Então, são algumas hipóteses, e aí eu já adianto. Quando a pessoa vai apresentar a sua defesa preliminar, a sua defesa, a sua resposta à acusação, né, ele tem que alegar em preliminar isso daqui. A pessoa fica muito preocupada em atacar o mérito naquela primeira defesa que ele faz e esquece daquilo que de fato é importante, né? De regra, a defesa preliminar ela tem que servir para indicar as provas a serem produzidas e atacar as preliminares.
Você vai fazer uma defesa de mérito subjetiva, subliminar até. Mas não se preocupe ali, naquela primeira defesa, em fazer uma defesa atacando o mérito. Por quê? Porque a instrução processual não aconteceu, a persecução penal ainda não aconteceu. Ou seja, o momento de produção de provas ainda vai acontecer. Então, a defesa ela tem que ser de mérito, de fato, lá nas alegações finais. Lá é o momento de fazer uma defesa de mérito. A defesa preliminar, a resposta à acusação, nós não precisamos preocupar ali em fazer a defesa de mérito. Aqui é a mesma coisa, né? As preocupações e as hipóteses de rejeição da denúncia, mais uma vez inépcia, ausência de pressuposto e falta de justa causa. Artigo 396, pessoal, olha só. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, se o juiz não rejeitar ela liminarmente nos termos do artigo 395, ele vai recebê-la e ordenar a citação do acusado para responder à acusação. André, então esse é o nome? Você pode usar sem problema nenhum, porque está escrito aí. Você não precisa colocar defesa preliminar, você pode usar resposta à acusação. Qual é o prazo? 10 dias. E nós já vimos também que, né, se a pessoa for citada por edital, esse prazo só começa a correr quando ela comparecer pessoalmente com o seu defensor constituído. Se nesse prazo de 10 dias ela não constitui defensor, o Estado, então, o juiz, oficiará ao AB ou à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para nomear um defensor dativo a esta pessoa. E é o que diz aqui o artigo 396-A. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Quando forem fazer uma defesa inicial num processo crime, não se preocupem com o mérito, não se preocupem. Prestem atenção nas preliminares. Olha o que diz aqui. Na resposta, o acusado poderá, não é obrigado, arguir preliminares, mas esse é o momento para fazer. Né? Alegar tudo que interessa à sua defesa. Nesse momento, a defesa de mérito ela não aconteceu ainda em tese. Você pode colocar que restará provada a inocência do denunciado ao final da instrução. Não tem problema, está feita a defesa. O importante é você alegar aqui as preliminares, discutir as preliminares, já fazer a juntada de documentos, justificações que sejam necessárias, dizer quais são as provas que você quer produzir, ou seja, perícia, não importa, e aqui é o momento preclusivo para arrolar testemunhas. Então, isso é importante. André, como é que eu faço a qualificação das testemunhas? Se possível, nome, um documento de identificação e um endereço. Se você não tiver um documento, somente o nome completo e o endereço dessa pessoa. E aí vem as exceções do parágrafo 1º. Será processado em apartado, né, nos termos dos artigos 95 e 112. Então, a exceção do quê? Exceção de litispendência, exceção de coisa julgada, tudo isso vai ser processado em apartado. O que é apartado? Num processo que segue junto ali, mas ele não trata do mérito, ele trata só da exceção. Né? É um processo que segue junto ali, em anexo, nós falamos, né? Em apenso. Já o parágrafo 2º é aquilo que nós também já comentamos lá na aula passada. Se a pessoa for citada e não apresentar a resposta no prazo de 10 dias, o Estado, então, vai lhe nomear um defensor para que possa, então, fazer aqui a defesa deste indivíduo desidioso, né? Ele não deu bola ali para a acusação, mesmo assim é necessário que ele tenha uma defesa técnica, até para que ele possa ser condenado. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Patrick, você está aí ainda, meu amigo? Opa! Então, beleza. Sempre. Vamos lá, vamos seguir. Ele está dormindo, mas está, professor. Nessa não. Numa dessa daí o cara que sai de fininho para ir no banheiro, eu grito ele aqui, hein? Já pensou? Então, mas nessa aqui nem no banheiro não vai nessa aula. Não, pessoal, vamos lá, ó. Então, olha só, o que nós temos aí? Prestem atenção de novo. E, pessoal, vocês estão vendo que eu estou misturando prática com doutrina, com lei. É assim que funciona, tá?
Então, nessa resposta que tem que ser apresentada, o que é mais importante? Preliminares. Depois, lógico, as questões de defesa, documentos, provas e testemunhas. Isso é fundamental quando nós temos que apresentar uma defesa inicial. Esse é um ponto bastante importante. Outra questão que o advogado tem que ficar sempre atento. Então ele vai lá, aquelas preliminares do artigo 395 e o artigo 397. Por quê? O que você vai conseguir aqui? Absolver sumariamente o acusado. Então, ou seja, o que eu tenho que alegar nesse momento? Após cumprido o disposto no artigo 396A, ou seja, apresentada a defesa, o juiz tem que dar um outro despacho, que é analisando aquilo que a defesa apresentou, se existe ali as hipóteses para ele absolver sumariamente. O que significa isso? Não vai ter instrução processual, não vai ter persecução penal, porque está claro para o juiz já foi convencido, por exemplo, da presença aqui, né, de causa excludente de ilicitude. Onde é que nós vamos encontrar as causas excludentes de ilicitude? Artigo 23 do Código Penal. Né? Ou também aqui as causas excludentes da culpabilidade. Ou seja, a hipótese do perdão judicial. Ou seja, então são hipóteses que determinam que não há necessidade aqui da persecução penal. Que o fato narrado não constitui crime, olha aqui. Ou seja, nem crime era aquilo que houve a denúncia, ou que existe a causa de extinção da punibilidade, ou seja, a prescrição. Então, pessoal, artigo 395 e artigo 397 é tudo aquilo que a pessoa tem que se debruçar quando vai fazer uma defesa preliminar. Né? Ela está ali descrita no artigo 396A, mas o advogado ele tem que ficar muito atento àquilo que diz o artigo 395 e 397 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque a defesa de mérito ela tem que ser exercida lá no final. Quando é o momento exato para que haja a defesa de mérito? Ou nas alegações finais orais, ou quando ela é convertida em memoriais. Ali é o momento, ali é o exato instante em que você tem que se preocupar com o mérito. Por quê? Porque ali já teve toda a produção de provas e não foram reconhecidas as suas preliminares. Tanto a do artigo 395 e do artigo 397. Então, ou seja, não resta outra opção senão defender o mérito agora. Agora vai ter que ser na raça. Agora é a hora de defender o seu cliente e demonstrar que ele não é culpado, ou, logicamente, demonstrar aqui as razões pelas quais ele cometeu esta conduta. Então, aí a coisa fica um pouquinho mais séria. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará a hora, dia e hora da audiência, audiência, logicamente, aqui que é de instrução, audiência de instrução e julgamento, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante ou do assistente da acusação. O acusado preso será requisitado. Hoje em dia ele não é requisitado, né? Ou melhor, ele é requisitado, mas ele não comparece pessoalmente lá no fórum. E essa é uma grande inovação aí que eu digo também que ela veio para ficar, né? Essa questão das diligências e das requisições, tira preso do presídio, leva preso para o fórum, devolve preso para o presídio, além de gerar um alto custo, isso gera um risco e, dependendo de como isso acontece também, é dispensável. É importante que o preso esteja presente quando ele tiver que dar o seu interrogatório. André, mas não pode dar o interrogatório também pela via online? Pode também. O importante é que antes do interrogatório ele tenha a oportunidade de conversar particularmente com o seu advogado. E aí, que onde dizem que deve existir uma linha telefônica segura, não interceptada, né? Para que o advogado possa conversar com o seu cliente e ninguém conhecer o teor dessas orientações em momento anterior à audiência. Recomendo que essa conversa seja pessoal, que o advogado vá ao presídio, encontre com o seu cliente lá no parlatório e converse lá. Tá? Nós sabemos que a interceptação telefônica, que meios capazes aí existem meios capazes de ouvir
essa conversa. Vocês devem ter visto lá a invasão de um hacker numa audiência do TRT, que soltou lá um proibidão lá. Então, hoje não tem muita segurança no mundo virtual também não. E aí, então, um outro fato fundamental é que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Onde é que está o problema nisso? Esse juiz era um juiz substituto. 2 anos depois está lá o momento de proferir a sentença. Ele não está mais na comarca. Então tem que ficar procurando esse juiz, onde é que ele está, lá no cantinho do estado, lá, para encaminhar o processo para ele, para que ele possa proferir a sentença. Na sequência aí, temos aquilo que diz o artigo 400. Pessoal, como eu disse, regra geral do rito ordinário, ou seja, na audiência de instrução e julgamento deverá ser realizada no prazo máximo de 60 dias. André, meu cliente está preso, já passou 60 dias, não designar a audiência. O que eu faço? Entra com o HC no TJ. Falando ali excesso de prazo e pedindo a liberdade do seu cliente. Então, ou seja, audiência de instrução e julgamento realizada no prazo de 60 dias, e aí nós temos aquela ordem que nós já conhecemos. Declaração do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, depois pela defesa, nessa ordem. Percebam aí, se nós temos aí aquilo que está dizendo, ou seja, nessa ordem. Então, esse é um ponto aí bastante importante que nós temos. Essa ordem não pode ser invertida, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código. Vamos lá, Patrick. Artigo 222 do Código de Processo Penal, que fala sobre carta precatória. Lê para nós aí na íntegra. Calma aí, doutor. Não pega no pulo assim, não. Qual que é o número, doutor? 222. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimada às partes. Isso aí, doutor. Pode continuar. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. 2. Fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento mais a todo tempo. A precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. 3. Na hipótese prevista do caput desse artigo, a oitiva da testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, incluído pela Lei nº 11.900 de 2009. Isso aí. A primeira audiência que eu fiz virtual foi uma precatória. Eu vi um delegado lá em Ribeirão Preto. Então, ou seja, o que ele está dizendo aí? Que pode acontecer da precatória não retornar até a data da audiência de instrução e julgamento. E nessa hipótese, a audiência de instrução e julgamento ela é suspensa, só retornando para a oitiva das testemunhas de defesa após o retorno à juntada da carta precatória nos autos. Tá? Então, é isso que está dizendo. Então, fica aí também essa dica. Um outro aspecto importante é as provas serão produzidas numa só audiência, por isso que é uma audiência una. O juiz poderá, logicamente, indeferir ali provas que sejam irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Tem coisa também que não adianta ficar pedindo, porque não vai acrescentar nada ao fato. Um outro aspecto importante é com relação aos peritos. Para que se possa ouvir um perito em audiência, deve haver um requerimento prévio das partes. Então, é fundamental que haja também essa questão relativa ali à oitiva dos peritos.
Qual que é a regra? Declaração do ofendido, inquirição das testemunhas da acusação, da defesa, né? No caso, aí nós temos a possibilidade da precatória, artigo 222, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas. O que é uma acariação? Coloca duas pessoas cara a cara, né? Duas testemunhas deram uma versão divergente do fato, coloca os dois ali um na frente do outro para ver quem é que está falando a verdade. Reconhecimento de pessoas ou coisas pode ser importante também. E, por fim, o interrogatório do acusado. Lembram? Aquela defesa pessoal dispensável. E no silêncio não será utilizado contra ele. Artigo 401. Mais uma vez, chegamos aí ao fato que nós já conhecemos também, que no rito ordinário, até 8 testemunhas podem ser arroladas por cada parte. O mais legal disso tudo é que não se compreendem ali das testemunhas das 8, aquelas que não têm o compromisso de falar a verdade. Ou seja, a mãe, o pai, o primo, pessoas interessadas na lide. Então, eu posso rolar até 8 testemunhas compromissadas, que estão ali obrigadas a falar a verdade, se mentirem serão processadas, mas quantas testemunhas eu entender que sejam necessárias, não sendo testemunhas compromissadas, né? A parte também poderá desistir da inquirição de qualquer testemunha, pessoal. Às vezes, já aconteceu, a coisa está boa no processo, a audiência foi uma audiência muito boa, as próprias testemunhas da acusação não sabiam de nada, né? Eu não tenho muito ali a acrescentar. O que eu quero fazer? Eu quero acabar aquela audiência logo. O que eu faço? Ouviu todas as testemunhas de acusação. Ninguém sabe nada, ninguém viu nada, nada sustenta a denúncia. O que eu faço? No máximo, eu vou ouvir uma testemunha, se for testemunha ocular do fato. Do contrário, se for testemunha referencial, ele é bonzinho, trabalhador, honesto. O que você sabe do fato? Não, do fato eu não sei nada, eu desisto de todas essas testemunhas. Para falar a verdade, testemunhas, eu só arrolo testemunhas se elas souberem alguma coisa do fato, tá? Testemunha que não sabe do fato, que sabe sobre a conduta da pessoa, não precisa ser ouvida em juízo. O que você faz? Pede para ela ir no cartório de notas, dá uma declaração pública daquilo que ela sabe, que ela conhece sobre a pessoa, e você junta a declaração no processo. Não tem necessidade de arrolar testemunhas que não conhecem o fato, tá bom? Fica a dica aí para vocês também. Laís, lê para nós aí o artigo 209, Laís. Espera aí, que eu tô aqui, porém o 209 não está aberto. Vamos, Laís. Né? Vai, Laís. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir todas as testemunhas, além das indicadas pelas partes. Inciso 1º. Se ao juiz aparecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. 2. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa, certo? Certinho. Pessoal, aí vem a pergunta. Quem deve produzir provas em juízo? A acusação e defesa. Quem pode produzir provas em juízo? Inclusive o juiz. Tá? Por quê? O artigo 209, ele autoriza o juiz a produzir provas que sejam importantes para o esclarecimento do fato e possam motivar o seu convencimento. Então, o juiz, por mais que ele seja imparcial, por mais que ele não tenha ali, né, logicamente, o impulso oficial para a produção de provas, mas ele está autorizado assim a fazer, porque o artigo 209 o autoriza a ouvir outras pessoas que não arroladas pelas partes. Então fica aí uma dica importante também. Quem deve produzir provas é a acusação e defesa, porém o juiz pode produzir provas também em juízo. No caso, conforme diz o artigo 209, provas testemunhais por pessoas que sejam referidas por outras testemunhas na audiência de instrução e julgamento. Então fica aí essa ressalva, hein? Muita gente erra isso aqui em concurso público. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, a seguir o acusado,
poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, ou seja, aquilo que ninguém sabia, que só apareceu lá na instrução processual, pessoal. Então, é um fato novo, da qual precisa ser esclarecido. Mas é muito difícil isso acontecer. De prática, eu nunca vi ninguém requerer nada na fase do 402. Pode requerer? Pode, mas não é muito comum, tá bom? Mas é possível. Se requerer na fase do 402, o que acontece? O juiz, então, vai encerrar aquela audiência sem as alegações finais e depois somente abrirá o prazo de 5 dias para a acusação e para a defesa. Está aqui, ó. Artigo 403. Não havendo requerimentos, ou seja, lá do 402, de diligências, ou sendo indeferido o requerimento, serão oferecidas alegações finais orais. É ali que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? O juiz vai dizer o seguinte, né? Doutor, o senhor está com a palavra por 20 minutos, sendo prorrogável por mais 10 minutos, para que possa aqui tecer toda a sua defesa de mérito. Então, ali é aquele momento mais importante, onde você tem que atacar o mérito, em razão da produção de todas as provas. Por isso, eu fiz muito isso, né? Meu pai sempre me orientou a fazer isso. Vai para a audiência de instrução e julgamento, leva um rascunho das suas alegações finais. Durante a audiência, anota o que as testemunhas falam, para que você, ao final, não seja pego aí de surpresa e tenha que fazer as alegações finais orais e não tenha subsídios para fazer. Então, leve um rascunho, não é feio levar rascunho. Anota o que as testemunhas estão falando, né? Você pode ver nos estágios aí que vocês já fizeram. O promotor normalmente faz isso. Ele vai já com a petição mais ou menos pronta, conforme as testemunhas vão falando, o réu foi interrogado, a vítima foi ouvida, ele vai complementando já ali a sua manifestação. Se tiver que fazer oral, ele está pronto. Se tiver que fazer memoriais, também já está praticamente pronto. Uma ressalva que eu faço aqui é que o prazo é de 20 minutos para a acusação e depois para a defesa. Se houver a presença aqui do assistente de acusação, ele falará também por 10 minutos, no caso do assistente do Ministério Público. Ele tem 10 minutos depois do Ministério Público. Então, o que acontece? A defesa tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e se tiver o assistente da acusação, mais 10 minutos também. Então, a defesa pode falar por até 40 minutos, o Ministério Público pode falar por até 20, e o assistente da acusação por até 10 minutos. Por que eu falo 40 minutos a defesa? Né? Vamos lá, 20 minutos para a defesa, 20 minutos para o Ministério Público. Pode prorrogar por mais 10, já dá meia hora para cada um. Se tiver assistente da acusação, nada mais justo do que aumentar mais 10 para a defesa, por isso que ela pode falar até 40 minutos. Lembrando, alegações finais orais, 20 minutos para cada parte, a defesa sempre fala por último. Parágrafo 3º, sendo um caso complexo, muitas provas produzidas, muitas testemunhas ouvidas, logicamente não dá tempo ali, não é suficiente para que se faça as alegações finais orais em audiência. O juiz, então, converte na apresentação de memoriais, ou seja, as alegações finais orais podem ser convertidas em memoriais, ou seja, é uma petição, você vai fazer por escrito. Abre-se o prazo, então, de 5 dias para o Ministério Público, né, e mais 5 dias para a defesa. Após a apresentação dos memoriais, o processo vai concluso para que o juiz profira a sentença, pessoal. Então, essa é a regra, é o básico da audiência de instrução e julgamento. Ô, professor. Oi. Nesse inciso 3º aí, eu ia perguntar lá atrás, mas ainda bem que voltou. Eu não sei se nem é considerável, mas que nem um manda primeiro e depois o outro manda, né? No prazo de 5 dias. Isso. Alguém das partes tem acesso ou ninguém tem? Tipo, eu mando para o juiz, ele vai mandar para o juiz e quem vai ler só é para o juiz que vai dar a sentença. O promotor protocola no processo as alegações finais dele, o advogado tem acesso, porque elas são públicas, o advogado lê as alegações finais do Ministério Público e aí, com base e consciência daquilo que o Ministério Público falou, porque é um direito da defesa se manifestar conhecendo a acusação, e aí, então,
a defesa manifesta, mas com ciência, sim, daquilo que o promotor falou. Ah, tá. Então, ele tem conhecimento, sim. Uhum. Tá Obrigada. bom? Nada. Artigo 404, olha só. Ordenado diligência considerada imprescindível, qual? Lá do 402. O requerimento das partes, a audiência será então concluída sem alegações finais. Aquela audiência que é una, ela é encerrada. Produzida essa prova, automaticamente, então, abre-se o prazo sucessivo de 5 dias para as alegações finais por memoriais, ou seja, por escrito. Tá? E aí, mesma coisa, prazo de 10 dias para que o juiz possa apresentar a sentença. Então, se tiver aqueles requerimentos, se houver necessidade de alguma diligência na fase do artigo 402, o juiz, ele então encerra, olha só, ele diz aqui, ó, a audiência será concluída, acabou aquela audiência, acabou a audiência de instrução e julgamento. E acabou sem alegações finais. Por isso que depois que essa diligência ela é cumprida, essa prova é produzida, dá ciência às partes, então, e automaticamente já abre o prazo para a apresentação dos memoriais. Então, é assim que funciona. Não vai marcar uma nova audiência, né, só para apresentar alegações finais orais. Não vai. Então, é importante saber o que está acontecendo. Né? Você já sabe o que vai acontecer estando na audiência. Doutor, nessa fase, as preliminares não podem mais ser alegadas, já passou a fase. Ou se achar alguma... As preliminares, elas já foram alegadas lá atrás. Somente aqui você só vai alegar, nas suas alegações finais orais, fatos que você, se for alguma preliminar, por exemplo, de nulidade, que você não tinha conhecimento, entendeu? Se surgiu uma preliminar nova, por exemplo, ou se nesse período prescreveu a pretensão punitiva, você pode alegar a ela, reitero a defesa preliminar em todos os termos. Eu coloco lá o primeiro parágrafo. Ficam reiterados todos os termos da defesa preliminar, por exemplo. E aí eu discorro sobre o mérito, entendeu? Eu não desprezo a defesa preliminar. Se for necessário, se for um fato novo, pode alegar em preliminar também, não tem problema nenhum. As alegações finais é onde você pode falar tudo. Você pode abordar novamente as preliminares, eu acho que fica um pouco cansativo, se você já falou. E aí atacar o mérito. Mas não há nenhum impeditivo não, doutora. Pode falar se tiver alguma coisa importante, sim. Até porque é a última manifestação antes da sentença, entendeu? Se não falar agora, não pode falar depois também. Então, se tiver que falar alguma coisa, aproveita para falar agora. É aquele ditado, né? Ou fale agora ou cale-se para sempre. Não tem como. Não dá para alegar depois em fase de recurso, entendeu? Tá. Artigo 405 e último artigo dessa noite diz que do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo um breve resumo dos fatos relevantes nela ocorrido. Lembrando que nas audiências virtuais isso não acontece. Né? Parágrafo 1º, será sempre que possível o registro dos depoimentos do investigado, do indiciado, do ofendido e de testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, não sei se alguém conhece a estenotipia, é uma maquininha que a pessoa vai digitando em códigos lá, depois transcreve, digital ou técnico. Eu sou estenotipista, fui por 10 anos. Olha que bacana. Explica aí pro pessoal como é que funciona, doutora. Porque é um negócio... no começo, eu vou ser sincero, no começo eu não entendia. Aí depois eu perguntei para uma estenotipista como é que funcionava. Explica pro pessoal. É tudo que a parte fala, a gente transcreve em códigos. Então, é uma máquina que só tem poucas letras, então é uma combinação de letras para poder formar uma palavra. Então, às vezes, num toque, é por toque. Às vezes, num toque, a gente escreve toda uma frase. E a palavra pode ser escrita, no máximo, em 3 toques. Então, o que a parte fala, a gente já transcreve tudo. Inclusive, os sinais de cabeça, sinais de gesto, tá chorando, essas coisas, vai tudo na estenotipia.
Que bacana, doutora. Parabéns. E eu sempre admirei muito ali o trabalho do estenotipista. É fantástico mesmo. Eu digo que não é um trabalho, é uma arte. Saber fazer, saber transcrever esses códigos. Eu já parei, eu já devolvi a minha máquina, porque me deu tendinite. Mas eu gostava muito. Hoje não tem mais, né, doutora? Acho que o pessoal já abandonou já com as gravações, né? Eu acho que só em São Paulo tem o núcleo, mas usa bem pouco. A maioria é gravada. Mas é um negócio fantástico mesmo. Parabéns. E aí, pessoal, nós temos, então, inclusive, audiovisual destinado a obter maior fidelidade das informações, como isso que a doutora falou, né? Qual a reação corporal da pessoa, se ela está chorando, se ela está triste, se ela demonstra arrependimento. Então, tudo isso é importante nesse registro. No parágrafo 2º, diz que, no caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes uma cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Pessoal, vou ser sincero, eu nunca recebi de livre e espontânea vontade do tribunal uma cópia. Se a gente for lá e pedir, eles fornecem, né, de bom grado, muito, muito educados, muito prestativos. Em momento de pandemia, fiquei sabendo agora que o diretor do cartório fornece um link para a gente poder acessar esses vídeos. Mas eu nunca recebi aí, como diz o parágrafo 2º, não. Que será encaminhado. Não, nunca foi encaminhado nada para mim nesse sentido. Só se a gente solicitar, tá bom? E fica aí uma pergunta. Daquelas pessoas que eu grifei ali no parágrafo 1º, vocês estão sentindo falta de alguém? Ministério Público? Não, doutor. Quem está faltando ali? Seu ouvido, gravado, registrado? Advogado? Também não, pessoal. Olha só. Investigado. Fase Juiz. de inquérito policial. Indiciado. Ato privativo do delegado de polícia. Fase de inquérito policial. Pessoal, esqueceram do réu. Esqueceram de citar que o réu também tem que ser gravado o interrogatório dele. Né? Não tem problema terem esquecido, porque grava-se da mesma forma, mas não consta aí que o interrogatório deve ser gravado. Não consta. Tá? Então, só a título aí de conhecimento, para vocês perceberem que o legislador esquece de muita coisa. Né? Quando a gente começa a estudar o Código de Processo Penal, você vê que ele erra artigo. Pessoal, tem uma citação lá no Código de Processo Penal que o legislador cita o artigo 399. Não tem nada a ver com a história. Ele deveria falar do artigo 396. Então, ou seja, são fatos aí que você fala, puxa vida, como é que puderam fazer tanta bagunça desse jeito? Pessoal, por hoje, este era o conteúdo que eu tinha que passar para vocês. Terminamos aí um pouquinho mais cedo a nossa aula. Estou aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham aí alguma dúvida, caso vocês tenham aí alguma pergunta. Estou aqui à disposição. Nós temos ainda alguns minutos aí para bater papo. E começamos aí muito bem a nossa segunda-feira. Nossa, Laís, que cara de sono que você tá, hein, velho? Doutor, só a título de curiosidade, um dos júris que eu participei estava o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, que já faleceu. Sim, doutora. Ele era assistente de acusação. Em Fernandópolis, né? Sim, foi aqui no júri do CMI. Isso, aí eu lembro quando ele veio aí, o ex-ministro, já falecido já, né? Saudoso Márcio Tomás Bastos. E ali é uma lição. E num dos júris também estava aquele psicólogo Palumba. O Guido Palumba. Sério? Sim. O Guido, o Toron também veio. S2 coraçãozinho para o amado Guido. O Toron era o advogado de defesa, o Márcio Tomás Bastos, o assistente da acusação, e o Guido como perito. Gente. Tudo no júri só, olha que beleza. E já teve até reconstituição no júri, horrível. Não. Sério, Ju? É desnecessário. E faz que jeito, Jussara? Tipo... Aí você tem que ir escrevendo. No começo deu um pouco de trabalho, porque a pessoa não tem noção de quem está escrevendo. Então, eles vão falando aqui, ali, e você escreve do jeito que você pega. Então, tem que interromper e pedir para a pessoa começar a falar esquerda, direita, porque aí sai do jeito que ele falou. É verdade. Nossa, É uma experiência muito importante, pessoal. Isso acrescenta muito na vida profissional da gente.
É igual quando fala assim, ai, tinha uma faca e a faca era desse tamanho, então não tem como você colocar. Então você tem que parar a audiência e falar, fala o tamanho da faca, porque aí a pessoa vai descrever certinho. Ô, Ju, mas não tem mais essa profissão? Como é que fala? Estenotipia tem, aqui ainda tem o núcleo, e aqui ainda a gente tem uma estenotipista que está atuando. Mas é bem pouco, porque agora não usa mais disso, então é uma As gravações em vídeo e áudio, né? mais. Então. época da gravação. Mas eu gostava. Mas é interessante, sim. Eu ficava encantado em vendo. Então, a estenotipista aqui de Jales era a Vânia, né? E a Vânia é um amor de pessoa. E eu ficava só vendo a Vânia fazer lá. Depois eu perguntei para ela o que exatamente que era, porque você assinava, né, a tirinha da estenotipia no final. Assina a fita, isso. Ai, aquela fita, eu já vi. Isso. Aí todo mundo assina a fitinha no final lá. Credos, menino, coisa feia. Eu não falei nada. Isso aí é... Professor, tô sofrendo acusações indevidas aqui, ó. Ué, ninguém acusou nada, mas... Acusou sim. Ju, não fala falei aí que de nada. acordo com a cara, a reação dos dois, eu fui acusada injustamente aqui, ó. A Jussara ia ter anotado na estereotipia dela lá, ó. Já anotei. A expressão facial. Expressão facial É isso aí. e os dizeres nas entrelinhas, eu não gostei disso. Eu já quero recorrer ao advogado aqui. Fique em paz aí, fique em paz. Você é inocente até que se prove o contrário. Viu? Viu? Tá contratado, professor. Fique em paz. Pessoal, vamos descansar então. A semana está inteira pela frente ainda. Um abraço, fiquem com Deus, saúde e até sexta-feira. A gente começa e a gente fecha a semana, hein? Juntos. Maravilha. Tchau, sexta, gente. professor. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.